arrependeu, vai ter político ano que vem, e nós vamos estar com uma pessoa estranha no sindicato, e arrependeram e lançaram um nome. E aí virou uma grande disputa. Como esse meu adversário tinha uma ligação forte política no Estado, o grupo adversário deles ficou torcendo por mim, uma coisa natural, mesmo sem me conhecer. Então virou aquela torcida estadual, porque era um grupo que pretendia ser candidato a governo. Então essa derrota seria a primeira derrota. E aí transformou-se em política. E esse que ficou torcendo por mim era Siqueira Campos, que é governador hoje novamente do Tocantins. Foi governador e agora ele foi governador. governador. E naquele ano, no ano seguinte, ele ganhou a eleição. Ele me convidou para filiar o partido a primeira vez. Eu nunca mudei de partido, vai ser a primeira vez agora. Sempre fui de todos os antecessores, dos que antecederam o PFL, Democrata, PFL, enfim. A senhora começou no PFL, já era PFL à época? Não, não era PFL. Antes de PFL era... Era a Frente Liberal, tinha o PDS. Não, PDC. Não. PDS, exatamente. PDS. Faço muita confusão. PDS, porque nessa época ainda não era... filiei mais por amizade, por uma circunstância local, mas não tinha aquele desejo de política, de me candidatar. Nunca imaginei isso na minha vida. E no Sindicato Rural eu fiquei 2 anos, fiz um bom trabalho, acho que fiz algumas modificações importantes. A primeira foi pintar o parque todo de cor-de-rosa. O parque de exposições, que não era cor-de-rosa, era salmão, mas aí correu o bochicho no estado, que eu tinha pintado o parque de cor-de-rosa. E fizemos muitas atividades, né? Realmente foi uma revolução que fizemos com a diretoria nova. E fui convidada para candidatar à presidência da FAET, da Federação da Agricultura do Estado. Que também não tinha nenhuma mulher presidindo, até hoje não tem. Eu fui a primeira e a única ainda. Então fui presidir a federação, candidatar a presidente. Outra batalha terrível. Porque no primeiro embate houve um empate, faleceu uma pessoa na hora, teve um infarto fulminante, um dos eleitores, eram só 22 eleitores, e esse que faleceu era o adversário. E houve um empate, mas 15 dias depois, um desempate de 3 votos apenas. E por favor. E o primeiro cargo eletivo, como é que foi? Aí, na federação, o governador Siqueira Campos falou, Cátia, por que você não candidata a deputada federal? Foi outro choque, foi o mesmo lá do sindicato atrás. Eu falei, mas deputada federal de uma vez, eu não sei, nunca fiz política na minha vida, nunca fiz campanha. Fui e fiquei como primeira suplente, perdi por 500 e poucos votos. Foi uma tristeza, uma lástima, porque não tem nada pior no mundo que perder a eleição. Mas aí depois eu tive a oportunidade, aprende, principalmente a humildade. Aí o governador Siqueira Campos convidou um deputado para ser secretário e eu tive a oportunidade de vir para a Câmara em 2000. Fiquei 2000 e 2001. Em 2 anos, eu fui presidente da bancada ruralista, nesses 2 anos como suplente, e depois vice-presidente aqui na CNA. Teve uma eleição e eu já vim como uma das vice-presidentes, eram 4 vice-presidentes. Antônio Ernesto de Salvo era o presidente na época. Então, em 2002, aí eu fui disputar de novo para a federal. A gente tinha feito um trabalho com 2 anos na Câmara, consegui liberar muitos recursos para o Estado, ajudei em vários pontos na privatização da Ferrovia Norte-Sul. Acho que fiz até alguma coisa razoável nesses 2 anos, apesar de estar na suplência. Tanto que, em 2002, eu vim como a mais votada do Tocantins, com 76 mil votos, tive 13% dos votos do Estado, fui a 3ª proporcionalmente do país, e depois Senado. Senadora, e nas horas vagas? O que a senhora gosta de fazer? Qual que é o hobby da Cátia Abreu? Não tem hora vaga. Não consegue ter? É difícil, muito difícil. Mas eu gosto de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa e gosto demais de ler. Aí a casa que a senhora fala é a fazenda lá, perto de Gurupi. Não, casa em Palmas. Eu moro numa chácara em Palmas. Dentro da cidade, mas é uma chácara muito gostosa, que fica no pé de uma serra, tem uma mata fechada dentro dela, uma pequena chácara. E a minha casa é ali. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de receber pessoas em casa, gosto de fazer churrasco em casa, mas gosto muito de ler. Eu sinto muita falta. Senadora, a senhora preside a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Qual é o papel da CNA? Quem ela representa? O que ela faz? A CNA representa os produtores rurais, vamos dizer assim, comerciais do país. Nós temos uma divisão, que boa ou ruim, mas ela existe do ponto de vista legal, que são os produtores comerciais e os produtores familiares, né? O familiar é aquele que tem menos de 2 módulos
e que não emprega, que é uma coisa errada. O familiar poderia empregar sem perder a sua condição e os seus benefícios. O módulo é uma benefícios. unidade de medida da propriedade rural. Por exemplo, no Tocantins, um módulo são 80 hectares. Então, 2 módulos, 160 hectares. Mas no Paraná é menor, no Rio Grande do Sul também. Depende da região. Depende da o região. O módulo varia de tamanho. Varia. No Pará, por exemplo, é 100 hectares. Entendi. E acima de 2 módulos, por exemplo, e é da CNA. É da representação da CNA. Portanto, alguns desconhecem a situação de que 56% dos produtores que nós representamos aqui são pequenos agricultores, com menos de 4 módulos. Né? Que não é da agricultura familiar, porque é da agricultura familiar empresarial, que também é uma nominação da lei. Então, nós defendemos os produtores rurais. O que a nossa obrigação principal é tentar encontrar caminhos que aliviem a sua atividade. No que diz respeito às políticas públicas, à burocracia, a crédito, à política agrícola, a toda a legislação que está em volta, em torno do campo. Então, é tentar aliviar um pouco a pressão em cima desse setor, que é um setor que representa praticamente 1/3 do PIB, quase 1/3 do PIB. Que é o produto interno bruto, né, as riquezas do país. Exato. 1/3 do emprego, e nós representamos quase 40% das exportações. Isso não é pouco, é muito. A balança comercial brasileira, nos últimos 10, 12 anos, ela é superavitada exclusivamente por conta do setor agropecuário. Os outros setores, todos ela é negativada. Nós mais importamos do que vendemos. Agora, a balança do agro é que permitiu as economias que nós fizemos, dos 200 bilhões de superávit do bolsão que nós economizamos, para poder superar a crise em 2009. Então, foi gerado pela agropecuária. Então, apenas para as pessoas poderem compreender o que significa... E a importância do setor. A importância do setor. Ele não é mais um setor do Pedro, do João, da Maria, da Cátia. Não. Esse setor hoje tem uma importância de Estado, né? Porque ele é um dos componentes mais importantes da economia nacional. Senadora, eu vou pedir licença, senhora, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Cátia Abreu. Olá, estamos de volta com a senadora Cátia Abreu, que preside a CNA, a Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil. Senadora, eu queria falar com a senhora agora de um tema que está gerando bastante polêmica, que é essa votação do novo Código Florestal. Acabou de ser votado na Câmara dos Deputados, o projeto seguiu para o Senado. Né? A avaliação dos ruralistas é que o texto que sai do Senado, da Câmara e chega ao Senado é um texto bom que atende ao setor. Os ambientalistas têm uma avaliação de que é um retrocesso, de que é um texto que prejudica o meio ambiente. Qual que é a sua opinião, senadora? Se eu pudesse resumir numa frase pequena, qual é o motivo desta grande luta para mim, para a CNA? O que nós estamos defendendo finalmente? Nós estamos lutando com todas as nossas forças para manter, produzindo alimentos no Brasil, 27% do território nacional. Nem 1% a mais. Nós estamos lutando para que esta área não diminua, porque é isso que os ambientalistas querem. O Brasil tem 850 milhões de hectares e nós produzimos arroz, feijão, carne, milho, tudo em 230. Isso significa 27%. Será possível que isso é muito? Será que nós ainda precisamos arrancar comida do chão, tirar produtores do chão, arrancar produtores da terra como se fossem ervas daninhas e deixar de produzir o que nós precisamos? Isso interessa a quem? Interessa a qual segmento? Porque a sociedade não é. Porque quanto mais comida, o preço é mais baixo. A nossa comida é a mais barata e a de melhor qualidade do mundo. Nós conseguimos construir essa agropecuária, uma das melhores do planeta. Portanto, a sociedade não é. Os produtores rurais não estão querendo diminuir suas áreas, porque, na verdade, eles poderiam até ganhar mais, porque o preço da comida sobe. Se eu diminuir o plantio de arroz, de feijão e de carne, a economia na roça é igualzinha na cidade. Faltou, o preço sobe. Então, ninguém vai ganhar com isso. Os produtores não querem, a sociedade não tem interesse de comer comida cara, e para o governo também seria péssimo. Então, eu fico perguntando, diante de uma guerra e de uma luta dessa, com certeza tem algum envolvimento econômico por trás. Porque só não interessa... A ONGs internacionais, a senhora acha que elas as ONGs internacionais têm algum interesse econômico por trás? Porque o trabalho da maioria delas, senadora, é um trabalho sério, né? E é uma preocupação delas com o meio ambiente, é legítima também, não é?
Eu não conheço assim com profundidade. Eu fico analisando as questões inexplicáveis. E quando eu encontro uma guerra muito grande e inexplicável, eu sempre imagino que tem um grande negócio por trás. Portanto, diminuir a produção de alimentos do Brasil só pode interessar aos produtores rurais europeus, americanos, australianos, japoneses e até argentinos. Porque ao Brasil... São bastante protecionistas nas suas práticas, né? E se tem uma coisa que o outro mundo, os outros países desenvolvidos têm medo do Brasil, é a exploração de minérios, a energia limpa e comida. Agora, nessas senadora, 3 coisas nós somos imbatíveis. Agora, ouvindo o lado dos ambientalistas, eles falam, uma crítica que eles fazem, podia-se aumentar a produtividade da pecuária e da agricultura brasileira. Que esse código ele pode estimular mais desmatamento. A ministra Ideri Salvati falou isso, o governo do Mato Grosso chegou a relacionar aumento de desmatamento no Mato Grosso, na região amazônica, à discussão do código. E tem também um ponto que o governo se atém, a gente pode discutir os 3 detalhadamente, que é a anistia aos desmatadores. Que você estaria aí premiando quem descumpriu a lei e punindo quem cumpriu a lei e manteve ali a reserva legal, manteve a sua área mais intacta. Esses 3 pontos principais, senadora. O primeiro, você começou... Vou começar por produtividade. Produtividade. Na verdade, nós estamos discutindo produtividade, produção, mercado, ou nós estamos discutindo meio ambiente? Então, essa não é uma opinião que tenha a ver com o meio ambiente. Nós temos que analisar o que